Parte 3, Deuteronômio 21. Quando o assassinato for cometido, sem que se saiba quem é o criminoso, nem se tenha motivo para suspeitar de alguém tê-lo perpetrado por ódio ou por vingança, é preciso informar-se com exatidão e mesmo propor uma recompensa a quem o puder descobrir. E se ninguém for dado como criminoso, os magistrados das cidades vizinhas do lugar onde o assassinato foi cometido reunir-se-ão com o Senado para saber qual dessas cidades é a mais próxima do lugar onde foi encontrado o corpo do morto. Então, essas cidades comprará uma novilha que será levada a um vale tão estéril que nele não cresça mais cereais nem ervas. Ali, os sacerdotes e os levitas, depois de lhe terem cortado os nervos do pescoço, lavarão as mãos e os colocarão sobre a cabeça da novilha, protestando em alta voz, juntamente com os magistrados, que não estão manchando com esse crime, que não o cometeram e que nem estavam presentes quando foi cometido, e rogando a Deus que lhe aplaque a sua cólera e jamais permita que semelhante infelicidade volte a suceder naquele lugar. A aristocracia é, sem dúvida, uma forma muito boa de governo, porque põe a autoridade nas mãos de várias pessoas de bem. Abraçai-a então, a fim de terdes por senhores apenas leis que Deus vos dá, pois vos deve ser suficiente que ele queira ser o vosso guia. Deuteronômio 17. Se desejardes um rei, escolhei um que seja da vossa nação e ame a justiça e todas as outras virtudes. Por mais capaz que possa ser, é necessário que se atenha mais a Deus e às leis que a sua própria sabedoria e governo, que nada faça sem o conselho do sumo sacerdote e do senado, e que não tenha várias mulheres e nem sinta prazer em ajuntar dinheiro e criar muitos cavalos, para que isso não leve ao desprezo das leis. E se ele se envolver em exceção com essas coisas, deveis impedir, para o bem público, que ele se torne mais poderoso que necessário. Não se devem mudar os limites, tanto nas próprias terras quanto nas dos outros, pois servem para manter a paz. Eles devem permanecer fixos e imutáveis, como se o próprio Deus os houvesse marcado, porque a mudança pode dar motivo a grandes divergências e litígios, e aqueles cuja avareza não pode tolerar que se ponham limites à sua ganância são facilmente levados a desprezar e violar as leis. Levítico 25. Não poderão servir para uso particular e nem se oferecerão a Deus as primícias dos frutos que as árvores produzirem antes do 4º ano, a contar do tempo em que tiverem sido plantadas, porque são como frutos abortados, e tudo que é contrário às leis da natureza não é digno de se oferecer a Deus, nem próprio para alimentar os homens. Quanto aos frutos que as árvores produzirem no 4º ano, aquele que os colher os levará à cidade santa para com as outras décimas oferecer a Deus as primícias e comer o resto com os amigos, os órfãos e as viúvas. Mas a começar do ano seguinte, que será o 5º, poderá fazer de seus frutos o uso que desejar. Nada se deve semear numa vinha, porque é suficiente que a terra alimente sem que se abra com arado o seu seio. Deve-se arar a terra com bois, sem juntar outros animais ou atrelar espécies diferentes à mesma charrua. Não é conveniente, do mesmo modo, misturar 2 ou 3 espécies de sementes para lançar à terra, porque não agrada à natureza essa mistura. Não se devem também acasalar animais de várias espécies, para que os homens, por esse motivo, não se acostumem a tal mistura que é abominável, pois aquilo que a princípio parece de pouca importância facilmente produz efeitos perigosos. Deve-se, por essa razão, tomar muito cuidado para não permitir imitação que possa corromper os bons costumes. Eis porque as leis regulam mesmo as coisas mínimas quando se trata de manter a todos no próprio dever. Deuteronômio 24. Os ceifadores devem não somente evitar recolher com demasiada avareza as espigas, como também deixar algumas para os pobres. Devem, do mesmo modo, deixar algumas cachos na videira e azeitonas nas oliveiras, pois essa feliz negligência, longe de causar prejuízo ao que pratica, traz-lhe proveito pela sua caridade. E Deus tornará mais fecunda a terra daquele que, não se prendendo muito aos próprios interesses, não deixa de considerar o dos outros.
Quando os bois pisam o grão, não se deve atar-lhe a boca, pois é razoável que tirem proveito do seu trabalho. Não se deve, do mesmo modo, impedir a um transeunte, quer do país, quer estrangeiro, tomar e comer maçãs quando estiverem maduras. Ao contrário, é bom dá-las de boa mente, sem que, porém, ele as leve consigo. Não se deve também impedir àqueles que trabalham no lagar que experimente as uvas, pois é justo tornarmos outros participantes dos bens que apraz a Deus nos conceder. Pois essa estação, que é a mais fértil do ano, dura pouco tempo. Se alguém tiver vergonha de tocar nas uvas, deve mesmo pedir a ele que as apanhe. Se for israelitas, a proximidade que é entre nós deve torná-los não apenas participantes, mas senhores daquilo que possuímos. Se forem estrangeiros, devemos desempenhar para com eles a hospitalidade, sem julgar perder alguma coisa por esse pequeno presente que lhes fazemos dos frutos que recebemos da liberalidade de Deus, pois ele não nos enriquece somente para nós, mas deseja também dar a conhecer os outros povos, pela participação que lhe permitimos em nossos bens, a sua munificência para conosco. Se alguém desobedecer a esses mandamentos, receberá 39 golpes de chicote. Será castigado com essa pena servil, porque, sendo livre, tornou-se escravo de seus bens, e a si mesmo se desonrou. Que há de mais razoável, depois de sofrermos tanto no Egito e no deserto, que termos compaixão da miséria dos outros, e tendo recebido tantos bens da bondade infinita de Deus, distribuirmos uma parte aos que deles têm necessidade? Além das 2/10 que é obrigatório pagar a cada ano, uma aos levitas e outras para as festas sagradas, deve-se pagar uma terceira, para ser distribuída às viúvas, aos pobres e aos órfãos. Deuteronômio 26. As primícias de todos os frutos devem ser levadas ao templo e oferecidas aos sacerdotes. Depois de terdes rendido graças a Deus por vos ter dado a terra que o produz e feito os sacrifícios que a lei determina. Aquele que vier pagar essas 2/10, das quais uma deve ser dada aos levitas e a outra empregada nos festins sagrados, apresentar-se-á à porta do templo antes de voltar para casa e dará graças a Deus por haver libertado o povo da escravidão do Egito e dado a ele uma terra tão fértil e abundante. Declarará em seguida que pagou as 10 segundo a lei de Moisés e rogará a Deus que lhe seja sempre favorável. É ele quem conserva os bens que se nos deu, sem nada acrescentarmos de novo. Quando os homens chegarem à idade de se casar, desposarão jovens de condição livre, cujos pais sejam gente de bem. Aquele que recusar casar-se dessa maneira, a fim de desposar a mulher de outro, que obteve com artifícios, não poderá fazê-lo, para não contristar o primeiro marido. Por mais amor que os homens tenham por mulheres escravas, não devem desposá-las, mas dominar a sua paixão, pois a honestidade e a boa educação a isso os obrigam. A mulher que se prostituiu não poderá casar-se, porque, tendo sido desonrado o seu corpo, Deus não receberá os sacrifícios que lhe forem oferecidos por semelhantes casamentos. Além disso, as crianças que nascem de pais virtuosos possuem índole mais nobre e mais inclinada à virtude que as originárias de aliança vergonhosa ou contraída por amor impúdio. Deuteronômio 24. Se alguém, depois de ter desposado uma jovem que passava por virgem, julga ter motivo para crer que já não é, e fará citar a justiça e trará as provas de sua suspeita, o pai ou o irmão, ou em sua falta o parente mais próximo da moça, a defenderá. Se ela for declarada inocente, o marido será obrigado a mantê-la sem poder jamais despedi-la, a não ser por grande falta que não possa ser contestada. E como castigo pela calúnia e pelo ultraje que fez à sua inocência, receberá 39 golpes de chicote e dará 50 sidos ao pai da moça. Mas se ela for culpada e provir de família leiga, será apedrejada. Se for da descendência do sacerdote, será queimada viva. Deuteronômio 21. Se um homem desposou 2 mulheres e tem mais afeto a uma delas, quer por causa da beleza, quer por alguma outra razão, e o filho da que ele mais ama seja mais moço do que a que ele menos ama, e aquela o queira na partilha como se fosse o mais velho, a fim de que, segundo as leis, tenha dupla porção, não deve o marido atender-lhe o pedido, porque não é justo que a infelicidade de a mãe ser menos amada pelo marido seja causa de injustiça ao direito de primogenitura que seu filho adquiriu pelo privilégio do nascimento. Deuteronômio 22.
Se alguém corrompeu uma jovem noiva de outro, tendo ela lhe dado consentimento, ambos serão castigados de morte, pois são culpados. O homem, por ter persuadido a moça a preferir um prazer infame à honestidade do matrimônio legítimo, e ela, por assim ter consentido, ou pelo desejo do dinheiro, ou por vergonhosa volúpia. Aquele que desonra uma moça que encontra sozinha e a quem ninguém pode socorrer, será castigado de morte. Aquele que abusa de uma jovem ainda não prometida a ninguém, será obrigado a desposá-la ou pagar 50 sidos ao pai da moça, se este não a quiser dar em casamento. Aquele que por qualquer motivo quiser separar-se da mulher, como acontece frequentemente, prometer-lhe-á por escrito que jamais a tornará a pedir de volta, a fim de que ela tenha liberdade de tornar a casar-se. E não se permitirá o divórcio senão com essa condição. E se depois de haver casado com outro, esse segundo marido a tratar mal ou vier a morrer e o primeiro a quiser receber de novo, não lhe será permitido voltar para junto dele. Deuteronômio 25. Se um homem morre sem filhos, o irmão dele desposará a viúva, e se dela tiver um filho, dar-lhe-á o nome do falecido, e o considerará herdeiro deste, pois é vantajoso para a república que o bem se conserve desse modo nas famílias, e será uma consolação para a viúva viver com uma pessoa tão próxima de seu marido. Se o irmão do falecido recusar desposá-la, ela declarará diante do Senado que ele não se incomodou em mantê-la na família do marido, nem ele dar filhos, e que esse cunhado, a quem ela queria desposar, fez à memória do irmão a injúria de não querer saber dela. Quando o Senado o fizer vir para perguntar-lhe qual a razão disso, e ele fizer alguma alegação, quer boa, quer má, ela descalçará um dos sapatos do cunhado que a recusou e cuspilhar-lhe no rosto, dizendo que ele merece receber essa afronta porque fez grande ultraje à memória do irmão. Assim, ele sairá do Senado com essa mancha que lhe marcará pelo resto da vida, e a mulher poderá casar-se com quem bem entender. Deuteronômio 21. Se alguém tomar na guerra uma mulher como prisioneira, seja virgem, seja casada, e quiser contrair com ela um matrimônio legítimo, é preciso que antes ela se vista de luto, que lhe cortem os cabelos e que ela chore os parentes e amigos mortos no combate, para que depois de satisfazer a dor possa ter o espírito mais livre para festas de núpcias. Porque é justo que aquele que toma uma esposa com o propósito de ter filhos de alguma coisa boa aos bons sentimentos dela e não se entregue de tal modo ir ao prazer que venha desprezá-los. Após o luto de 30 dias, tempo suficiente para as pessoas sensatas chorarem os parentes e amigos, poder-se-á celebrar o casamento. Se o homem, depois de ter satisfeito a sua paixão, vier a desprezar essa mulher, não lhe será mais permitido tê-la como escrava. Ela tornar-se-á livre e poderá ir para onde quiser. Deuteronômio 21. Se houver filhos que não prestem aos progenitores a honra que lhes é devida, mas os desprezem e vivam insolentemente com eles, esses progenitores que a natureza faz juízes daqueles, deverão fazer-lhes ver que, ao se casar, não tinham por objetivo a voluptuosidade nem o desejo de aumentar o próprio bem, e sim ter filhos que os pudesse auxiliar na velhice e que, havendo-os recebido de Deus, os receberam com alegria e ação de graças, e os educaram com toda espécie de cuidados, sem nada poupar para bem instruí-los. E acrescentarão essas palavras: mas como é preciso perdoar alguma coisa à juventude, contentai-vos pelo menos, meu filho, de terdes até aqui cumprido tão mal vosso dever. Refleti, procurai ser mais sensato e lembrai-vos de que Deus tem como feitas contra ele, como as ofensas que se cometem contra aqueles dos quais se recebeu a vida. Pois ele é o Pai comum de todos os homens, e a lei determina por esse motivo uma pena irremissível, e eu ficaria muito sentido se fosseis tão infeliz que a devesseis merecer. Se depois de todas essas palavras a criança se corrigir, será bem perdoar-lhes as faltas que houver cometido, por mais ignorância que por malícia, e assim louvar-se-á a sabedoria do legislador. E os pais serão felizes por ver que o filho não sofrerá o castigo que as leis determinam. Mas, se essa sábia repreensão for inútil, e a criança persistir na desobediência e permanecer insolente para com os pais, tornando-se inimiga das leis, ela será levada para fora da cidade e apedrejada à vista de todo o povo. E depois que o seu corpo tiver sido exposto em público durante todo o dia, será enterrada à noite. Deuteronômio 23. A mesma coisa há de se observar a respeito daqueles que forem condenados à morte.
e enterrar-se-ão até mesmo os inimigos. Nenhum morto deve ser deixado sem sepultura, pois seria levar muito além a sua punição. Não será permitido a israelita algum emprestar com usura dinheiro, alimento algum ou bebida de qualquer espécie, porque não é justo aproveitar-se da miséria dos outros da mesma nação. Deve-se, ao contrário, considerar uma honra ajudá-los e esperar recompensa somente de Deus. Aqueles que tomarem emprestado dinheiro, frutos secos e líquidos deverão restituí-los quando Deus lhes permitir colhê-los, e com a mesma alegria com que os pedirem emprestado, porque é melhor meio de os encontrar se vierem a cair em semelhante miséria. Deuteronômio 23. A mesma coisa se há de observar a respeito daqueles que forem condenados à morte. Enterrar-se-ão até mesmo os inimigos. Nenhum morto deve ser deixado sem sepultura, pois seria levar muito além a sua punição. Não será permitido a israelita algum emprestar com usura dinheiro, alimento algum ou bebida de qualquer espécie, porque não é justo aproveitar-se da miséria dos outros da mesma nação. Deve-se, ao contrário, considerar uma honra ajudá-los e esperar recompensa somente de Deus. Aqueles que tomarem emprestado dinheiro, frutos secos ou líquidos deverão restituí-los quando Deus lhe permitir colhê-los, e com a mesma alegria com que lhe pedirem emprestado, porque é o melhor meio de os encontrar se vierem a cair em semelhante miséria. Deuteronômio 24. Se o devedor não tem vergonha de deixar de pagar a dívida, o credor não deverá, no entanto, ir à sua casa pedir um penhor como garantia, mas terá de esperar que a justiça o ordene. Só então o poderá solicitar, sem todavia entrar na casa do devedor, que será obrigado a entregar-lhe o penhor imediatamente, pois não é permitido opor-se àquele que vem amparado pelo auxílio das leis. Se o devedor estiver em boa situação, o credor poderá conservar esse penhor até ser reembolsado daquilo que emprestou. Mas se é pobre, deverá restituí-lo antes que o sol se ponha, principalmente se forem vestes, a fim de que possa cobrir-se à noite, porque Deus tem compaixão dos pobres. Não se poderá tomar com penhor uma mula nem coisa alguma que sirva para o moinho, a fim de não se aumentar ainda mais a miséria dos pobres, tirando-lhe os meios de ganhar a vida. Aquele que retiver em escravidão um homem livre de nascimento será castigado com a morte. Aquele que roubar ouro ou prata será obrigado a restituir o dobro. Aquele que matar um ladrão doméstico ou um homem que tenha tentado saltar o muro de sua casa para roubar não será castigado. Aquele que roubar um animal pagará o quadrúplo do seu valor. Se for um boi, pagará 5 vezes o que ele vale, ou será reduzido à escravidão se não tiver meios de pagar a multa. E se um hebreu foi vendido a outro hebreu, ficará 6 anos como seu escravo, mas no 7º ano será posto em liberdade. Se enquanto estiver na casa de seu senhor desposar uma mulher escrava como ele, tiver filhos dela e por causa da afeição que lhes tem preferir permanecer escravo com eles, será libertado com a mulher e os filhos no ano do jubileu. Deuteronômio 22. Se alguém achar ouro ou prata na estrada, será divulgado o som de trombeta o lugar onde foi encontrado esse bem, a fim de que seja restituído a quem o perdeu, porque não se deve tirar vantagem do prejuízo alheio. A mesma coisa deve ser feita com os animais que se encontrarem perdidos ou desgarrados no deserto. E, se não se puder saber a quem eles pertencem, poderão ser conservados depois de se tomar a Deus como testemunha de que não existe absolutamente intenção de se tirar proveito do bem alheio. Quando for encontrado algum animal de carga atolado num pântano, deve-se tentar retirá-lo de lá como se fosse próprio. Em vez de se zombar de quem está perdido ou se divertir ao vê-lo em tal aflição, deve-se encaminhá-lo à verdadeira estrada. Não se deve falar mal nem de um surdo, nem de um ausente. Se numa briga inesperada o homem feriu outro sem ter empregado ferro, deve ser castigado, recebendo tantos golpes quanto desferiu. Se o ferido vier a morrer depois de ter vivido muito tempo após o ferimento, aquele que o feriu não será castigado como assassino. E se o ferido sarar, aquele que o feriu será obrigado a pagar todas as despesas, bem como os médicos. Se alguém der um pontapé numa mulher grávida e ela der à luz antes do tempo, será condenado a uma multa em favor dela e outra em favor do marido, porque diminuiu o número do povo, impedindo o homem de vir ao mundo. Se a mulher morrer por causa do golpe que recebeu, ele será castigado com a morte, porque exige a lei que quem tira a vida de outrem também venha a perder a própria vida. Quem for encontrado trazendo veneno consigo será castigado com a morte, porque é justo que venha sofrer o mesmo mal que desejou fazer a outrem.
Se um homem vaza os olhos a outro, ser-lhe-ão também vazados seus, porque é razoável que seja tratado tal como tratou ao outro, caso o que perdeu a vista não preferir ser ressarcido com dinheiro, e isso a lei deixa escolher. O dono de um boi que tem probabilidade de ferir com chifres é obrigado a matá-lo. E se o boi ferir alguém ou matar, será morto imediatamente a pedradas e não se comerá sua carne. E se o dono sabia que o boi era perigoso e não tomou providências a esse respeito, será castigado com a morte, porque causou a morte de alguém. Se a pessoa morta pelo boi for escrava, o boi será apedrejado e serão pagos 30 sidos ao dono do escravo. Se um boi matar outro boi, ambos serão vendidos e o dinheiro será dividido entre os donos. Quem cavar um poço ou uma cisterna terá grande cuidado em cobri-lo, para não impedir que se tire água, mas para que ninguém lá venha a cair. E se não houver assim procedido, algum animal lá cair e morrer, será obrigado a pagar o preço do animal ao seu proprietário. É preciso colocar cercas em redor dos telhados das casas, para que ninguém de lá venha a cair. Levítico 6. Aquele a quem um depósito for confiado, conservá-lo-á como coisa sagrada, e não o dará a quem quer que seja por coisa alguma que se lhe possa oferecer. Pois, embora não haja testemunhas para acusá-lo, ele deve ter em conta o testemunho da consciência e o quanto deve a Deus, e que não pode ser enganado pela malícia ou pelos artifícios dos homens. E se o depositário perder o depósito, sem culpa irá procurar os 7 juízes de que se falou e tomará a Deus por testemunha, jurando em sua presença que não teve parte alguma no furto, nem fez uso algum do depósito. Assim será livre do compromisso, mas por pouco que dele se tenha servido, será obrigado a restituir o depósito inteiro. Deuteronômio 24. Deve ser bastante consciencioso em pagar o salário que fazem jus aos operários com o suor do rosto. Pois Deus, em vez de terras de bens, deu braço aos pobres para ganharem a vida. Pela mesma razão, não se deve adiar para o dia seguinte o pagamento que lhes é devido. Devem ser pagos no mesmo dia, porque Deus não quer vê-los prejudicados por não receberem o que granjearam. As crianças não devem ser castigadas pelos pecados dos pais, porque, sendo elas virtuosas, são dignas de serem lamentadas por terem nascido de pessoas viciadas e não devem ser odiadas em razão das faltas cometidas por seus progenitores. Não se deve, do mesmo modo, imputar aos pais os defeitos dos filhos, e sim atribuí-los à má natureza destes, que o fez desprezar as boas lições que lhes deram aqueles e os impediu de aproveitá-las. Deve-se fugir e ter horror ao que se tornaram eunucos voluntariamente, e assim perderam o meio que Deus lhe deu de contribuir para a multiplicação dos homens. Porque além de terem procurado, enquanto estavam neles, diminuir-lhes o número e serem de algum modo homicidas de crianças, das quais poderiam ter sido os pais, não poderiam cometer tal ação sem ter antes machucado a pureza da própria alma. Pois é fora de dúvida que se ela não se tivesse efeminado, eles não teriam posto o corpo no estado que os assemelha às mulheres. Assim, é preciso rejeitar tudo que, sendo contra a natureza, possa passar a monstruoso. Não se deve privar nem o homem, nem o animal algum do seu sinal de seu sexo. Essas são as leis que sereis obrigados a observar durante a paz, a fim de tornardes Deus favorável. E para que nada as possa perturbar, rogo-vos que nunca permitais que elas sejam abolidas e substituídas por outras. Mas sendo impossível que não haja amotinação nos países mais bem organizados e que os homens não caiam em desgraça improvisada ou voluntária, é preciso que eu vos dê, além de tudo, alguns avisos a esse respeito, de modo a não serdes surpreendidos nessas ocasiões e a estardes preparados para o que deveis fazer. É meu desejo que, quando tiverdes obtido por vosso trabalho com o auxílio de Deus o país que ele vos destinou, vós o possais possuir em paz e com plena tranquilidade. Que não sejais perturbados nem pelos ataques de vossos inimigos, nem por divisões intestinais. E que, em vez de abandonar as leis e o proceder de vossos antepassados para abraçar outras que lhes sejam inteiramente opostas, permaneçais firmes na observância daquelas que o próprio Deus vos ortogou. Mas se vós ou os vossos descendentes fordes obrigados a fazer guerra, desejo de todo o meu coração que isso jamais ocorra em vosso país. Nesse caso, deve-se começar a enviar arautos para declarar aos vossos inimigos que, em qualquer condição que estejais, tanto na cavalaria como na infantaria,
e principalmente tendo a Deus por protetor e guia de vossos exércitos, preferes não ser desobrigados a lançar mão das armas, pois não tendes nenhum desejo de vos aproveitar disso. Se as vossas palavras os persuadirem a continuar em paz convosco, será muito melhor não rompê-la. Se eles desprezarem, porém, e não temerem declarar-vos a guerra injusta, marchai corajosamente contra eles, tomando a Deus por comandante general, e para comandar abaixo dele, o mais sábio e experimentado de todos os vossos capitães, pois a pluralidade de chefes com igual autoridade em lugar de ser vantajosa é muitas vezes prejudicial pela demora que traz a execução das empresas. Quanto aos soldados, é preciso escolher os mais valentes e robustos, sem misturar com eles os fracos e covardes, pois estes, em vez de vos serem úteis, seluão vossos inimigos, fugindo quando deveriam combater. Não se obrigará a ir à guerra os que tiverem construído uma casa até que nela tenham habitado durante 1 ano, nem os que tiverem plantado uma vinha até que dela tenham recolhido os frutos, e nem os recém-casados, pois estes, pelo desejo de se conservarem para desfrutar os prazeres que lhes são caros, pode vir a afrouxar a coragem e poupar a vida demasiadamente. Observai os vossos acampamentos, uma disciplina rigorosa, e quando atacardes uma praça e tiverdes necessidade de madeira para fazer máquinas, evitai cortar as árvores frutíferas, porque Deus as criou para a utilidade dos homens. E se elas puderem falar ou mudar de lugar, queixar-se-iam do mal que lhes estareis fazendo sem vos terem dado motivo para isso, e ir-se-iam estabelecer em outras terras. Quando saídes vitoriosos, matai os que vos resistirem no combate, mas poupai os outros para torná-los tributários, exceto os cananeus, que exterminareis completamente. Deuteronômio 22. Ficai atentos a tudo que se refere à guerra, principalmente para que nenhuma mulher se disfarce de homem e nenhum homem de mulher. Essas foram as leis que Moisés deixou à nossa nação. Ele deu também as que havia escrito 40 anos antes, das quais falaremos em outro lugar. Deuteronômio 30, 31, 32 e 34. Esse homem admirável continuou nos dias seguintes a reunir o povo. Pediu a Deus com fervorosas orações que os assistissem e que eles observassem as suas santas leis, e fez imprecações contra aqueles que a elas faltassem. Deu-lhes depois um cântico que havia composto em versos hexâmetros, no qual predizia as coisas que lhes deviam acontecer, das quais uma parte já se realizou e o resto realizar-se-á depois, sem que se tenha podido notar uma mínima coisa que não fosse conforme a verdade. Entregou esse livro sagrado à guarda dos sacerdotes, juntamente com a arca na qual estavam as 2 tábuas da lei, e confiou-lhes o cuidado do tabernáculo. Ele recomendou ao povo que, quando estivessem de posse da terra de Canaã, se recordassem da injúria que havia recebido dos amalequitas e lhes declarassem guerra, para castigá-los como mereciam pela maneira injuriosa com que os haviam tratado no deserto. Deuteronômio 27 e 28. Ordenou-lhes também que, depois de conquistar na mesma terra de Canaã e de passar todos os seus habitantes a fio de espada, construíssem perto da cidade de Siquém um altar voltado para o oriente, que tivesse à direita o nome Gerizim e à esquerda o Ebal, e que em seguida se dividisse todo o exército em 2, colocando 6 tribos sobre o monte e 6 sobre o outro, e dividindo igualmente os sacerdotes e os levitas entre os 2 montes. Então, os que estivessem sobre o monte Gerizim pediriam a Deus que abençoasse os que observassem com piedade as leis dadas por Moisés. Os que estivessem sobre o monte Ebal confirmariam as aclamações desse pedido e pronunciariam por sua vez as mesmas bênçãos aos que os outros responderiam com os mesmos clamores de alegria. Por fim, fariam uns depois dos outros, na mesma ordem, todas as espécies de imprecações contra os violadores das leis de Deus. Moisés mandou escrever todas essas bênçãos e maldições, e para melhor conservar-lhes a recordação, mandou gravá-las nos 2 lados do altar, e permitiu ao povo que deles se aproximassem somente naquele dia para oferecer holocaustos, o que lhes era proibido pela lei. Esses foram os mandamentos que Moisés outorgou aos hebreus, e eles observam ainda hoje.